E aí, galera do Pod Sante, bem-vindos então a mais um episódio. Hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Ela é especialista em empreendedorismo e ela é exponencial na sua área também. Mentora para mulheres, mentora para empresárias, mentora para empresários. Tem se destacado no ramo ajudando pessoas a potencializar a sua performance e também a sua espiritualidade. Hoje a gente conversa com muita honra com a Lidiane, a nossa querida Lid, super coach, uma super mulher, uma super esposa, uma super mãe. Tamo junto, né, Lid? Tamo junto. Que coisa boa. E junto ao meu lado aqui também tá meu querido amigo Robert. Como é que tá, Robert? Tudo certo? Tudo na paz, graças a Deus. E ansioso para esse bate-papo aqui. A Lid é uma amiga de longa data, mas nós tivemos algumas experiências juntos já. De eu poder ouvir a Lid assim, pá, eu não sabia que a Lid era assim. Eu tinha uma impressão, já estou aqui abrindo já, aqui, você que está chegando agora, é uma pessoa, né, normal, como todas as outras, né, como tu olha de longe, mas quando eu pude sentar na mesa com a Lid, isso lá numa conferência, ela falar da sua história, aquilo assim, parece que é aquele coração aberto derramando, assim. Tu se apaixona pela pessoa, né? Desculpa o marido dela aí. Mas ele deve saber os atributos e ele deve ser bem confiante, bem seguro também. Pode ter certeza que você também vai se apaixonar por essa conversa hoje. Agradecemos também. Esse episódio vai para a doutora Caroline Lagman, que tem um consultório odontológico ali em Canoas, na Estância Velha. Por favor, Rua Coronel Lafayette Cruz, 260. Você que quer um atendimento de qualidade com a doutora Carol, a Nath, vão estar te recepcionando lá super bem, você vai ser super bem atendido, toda a infraestrutura que você precisa para cuidar da sua higiene e da sua saúde bucal. A Lid fala para a pessoa, sabe que dentes e saúde bucal são uma coisa que abrem ou fecham portas, né? Com certeza. Então, por favor, gente, procure a doutora Carol, você sabe que lá vai ter um atendimento top. E Anne Papelier, Amor em Papelaria, nos patrocina também com cadernos, posts, planners, caderneta de vacinação, estojo, caneca. Tudo que você precisar aí para sua vida personalizada, Anne Papelier, Amor em Papelaria. E vamos começar essa entrevista, então, esse bate-papo aí, Robert. Lid, me conta um pouquinho, conta pra gente da tua história. Tua vida, história de vida. Sério? Assim. Você quer saber? Não, a partir da onde vocês querem saber? Nasci. Não, tô brincando, muita coisa. Muita coisa. Desde que eu nasci? Não, desde que nasceu não, mas assim, infância, sobre teus pais, família, porque eu acho que isso é muito importante. Muito né, legal. Eu, Lid, comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. Olha aí. E ali eu descobri que eu precisava fazer algo e mudar alguma coisa na minha casa. Então eu pintava cadeirinha, buscava pão, cuidava de criança. E aos 12 anos de idade, nós passamos por uma situação muito delicada na nossa casa, a qual nós não tínhamos casa. Então, ou seja, nós morávamos de favor numa casa onde, ali na 56, ali, descendo aquela avenida ali da 56, morávamos no fundo de uma casa espírita, de favor, e passava um valão ao lado. Então, ou seja, nós éramos diariamente recebidos por aqueles ratos de banhado na nossa casa. Nossa. Sabe aquela casa? A minha casa não tinha chão, não tinha Não teto, tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada. A nossa casa era assim. Não tinha chão. A minha mãe botava tapete no barro. O meu pai fez o banheiro de madeira e ele tinha serra e ele decorava. Então, tudo era feito, lindo e maravilhoso, do banheiro, mas em cima de uma tábua a qual nós morávamos. E ali, naquele momento, nós não tínhamos mais condições de ficar ali. E eu passando pelo mercado, amigo desse casal, e eles vieram e me perguntaram se eu queria trabalhar lá no mercado. Então, eu comecei a trabalhar no mercado por volta dos 11 anos, 12 anos. E eles, vendo essa situação, eles me perguntaram se eu queria trabalhar, e eles tinham comprado o terreno da frente, da esquina da frente, e tinha uma casa. E se eu quisesse trabalhar, e o meu salário seria o aluguel da casa. Então, aos 12 anos de idade, o meu pai olha para mim e diz assim, você não precisa fazer isso. Mas como não fazer? Pois é. Como não fazer? Então, eu falei, eu vou fazer. Então, eu fiz. Comecei a trabalhar. E eu trabalhava à tarde, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Uhum. Neste tempo, eu me lembro de uma cena, assim, que uma das memórias mais fortes para mim foi um domingo de Páscoa. Nós estamos chegando a Páscoa aí, né? Daqui uma semana. Um domingo de Páscoa, onde todos foram visitar para a casa da minha avó. Minha avó morava em Viamão. E eu precisei ficar trabalhando.
Eu chorei todo aquele domingo. Porque eu olho pro meu filho de 12 anos hoje. Ele é um crianção. Tanto o Rafa, o Lucas mais velho, e eu aos 12 anos com aquela sobrecarga, sem entender o que estava acontecendo. Então, ali eu chorei muito naquele dia. E ali eu fiz uma promessa para a Lid, que eu nunca mais passaria por isso. Que eu nunca mais, na minha vida, eu passaria por aquela situação. E que eu ia dar um jeito de alguma coisa acontecer. E essas promessas, quando a gente faz internamente, ela vem para a fase adulta de uma forma que você nem entende que você fez a promessa. Então, aos 15 anos de idade, eu conheço o Vilmar. Ele me pede namoro, nós começamos a namorar. Eu ainda estava no mercado, em seguida eu já troquei, fui para trabalhar numa distribuidora de medicamentos. E depois fiquei até os 21 anos, casamos aos 21. Aos 23 eu tive o Lucas, só que nesse tempo eu já trabalhava numa terceirizada do Banco Real. E a transição, ao mesmo tempo que eu tive o sonho de ser aquela mulher empresária, aquela mulher que tinha sucesso, eu também queria ter minha família. Só que, como ter uma família com toda aquela crença do passado, que eu não entendia na época, como gerar frutos a partir daí? Então, eu me lembro que a gente decidiu com muita dor, e eu tinha medo de perder oportunidades. Então, como que eu vou ter um filho e eu vou perder a oportunidade? Uhum. E olha só que interessante. Logo após que eu ganhei o Lucas e voltei, eu fui promovida. Olha. Mas a minha cabeça não entendia isso. Eu fui entender anos atrás. Só que o meu período de licença foi o pior período da minha vida. Eu queria voltar a trabalhar. De uma certa forma, sem entender naquele tempo, eu rejeitei o meu filho. Eu rejeitei o Lucas, porque eu queria ter resultado. O Vilmar ficou desempregado na época, então nós estávamos numa situação financeira muito difícil, e eu vendo tudo se repetindo. Exatamente. Só que, logo depois, eu tomei uma decisão. E a decisão eu vou fazer uma faculdade. Eu não sei como vou fazer, mas eu vou fazer. Naquele tempo, eu fui a segunda turma da UBRA a fazer a faculdade EAD no Brasil, de administração de empresa. Porque era a única forma que eu via de conseguir pagar a mensalidade. E conciliar também? Nem por conciliar, é por questão de mensalidade mesmo. Porque hoje nem é tão alto uma faculdade presencial, até porque o EAD aí está bem alta. Mas antigamente era muito alto. Sim. Então imagina, com um filho pequeno, o marido desempregado, e eu ganhava na época... Chutem aí. Meu salário. Qual era a função? Eu era assistente administrativa. Depende da idade, depende do ano, o salário mínimo era uns 500, 600 reais. Por aí, 800 reais. E esses 800 reais que... Eu ia chutar menos ainda, 450. 450 500. É quando eu era auxiliar. Daí, quando eu passei para gestora, aí aumentou um pouquinho, né? Olha aí. Aumentou um pouquinho. E ali, eu decidi que eu ia fazer a faculdade. E eu fui. Eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Mas eu falei para Deus, eu não sei como, mas me ajuda. E ali foi a primeira manifestação de Deus na minha vida sem eu conhecer Ele. Eu comecei a fazer a faculdade, quando eu tinha que pagar a primeira mensalidade, o Vilmar começou a trabalhar e ele pagou a primeira mensalidade da faculdade. Deus agindo. E ali começou, com a faculdade, fui convidada para trabalhar no Sicredi, e trabalhei ali por volta de 5 anos no Sicredi. Nesse meio tempo, também eu queria ter um segundo filho, mas o medo veio novamente, como ter um segundo filho, e a minha carreira, e como conciliar tudo. Até que um dia tomei uma decisão, e eu falei, tá bom, vamos, amor, vamos ter o segundo filho. Tivemos o Rafa. Quando o Rafa nasceu, eu me formei. E surgiu no meu coração, nesse período, de ajudar pequenos empresários a ter resultado. Por quê? Porque o meu pai, ele sempre foi um empresário, mas nunca teve resultado. Ele foi um autônomo ou um empresário? Sempre, a vida toda. Ele inventava tudo que você pudesse imaginar, ele inventaria. Tudo. O meu irmão chegava a dizer que ele era o Bombril. Por quê? 1001 utilidades. Ele dizia. Então, o pai,
E ele sempre acreditava que um dia aquele negócio dele ia ser próspero e nós iríamos nos tornar ricos. Ele sempre tinha. Só que o pai sempre o quê? Desistia. Parava no meio do caminho. E quando eu me formei em administração, começou a surgir esse desejo de quê? De ajudar essas pessoas. Como? Por quê? Eu queria descobrir o porquê que as pessoas param no meio do caminho, como meu pai parava. E foi ali, começou a surgir, quando o Rafa nasceu, daí teve um aninho dele, e eu digo que eu me autodemiti do banco, né? Não fui demitida, eu me autodemiti porque eu estava no... Eu quero mais e eu não sei o que é esse mais. Eu acabei sendo demitida, em seguida eu conheci o coaching, e eu fui para o coaching, há 12 anos atrás. Fiz analista de perfil comportamental, e aí eu entendi o porquê que o meu pai parava no meio do caminho. Eu falei, cara, eu preciso contar para todo mundo por que as pessoas param no meio do caminho. Eu preciso falar. E aí foi quando eu escrevi o primeiro livro, Para Ser Forte, Descubra Sua Fraqueza, o poder do Espírito Santo na cura da nossa fraqueza. Só que nesse período foi quando eu tive um encontro com Jesus. Eu fiz a minha formação em coaching, e em seguida eu passei por uma situação tão desafiadora financeiramente que eu digo que eu parecia que eu tinha uma mão me enforcando, assim. E aí foi quando eu liguei pro meu irmão, eu falei, me leva na igreja, porque ele já tinha me convidado, e eu dizia que não. E eu fui. Chegando na igreja, eu entendi algumas coisas. Eu olhava os pregadores assim, cara, é coach isso aí? Cara, eles nem sabem o que eles estão fazendo. E eu, se você me perguntar, Lide, desde que você foi a primeira vez na igreja, quando foi que você deixou de ir? Nunca. E ali eu fui tendo essa experiência com Deus, fui tendo a experiência com Deus, e Deus foi provando, e Deus foi fazendo, e Deus fazia milagre, e eu dizia assim, Deus, eu preciso de tal coisa, puf, a coisa acontecia, e eu falei, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, e eu comecei a buscar, não sabia nem pegar a Bíblia, se era da frente, de trás, do meio, não sabia nem ler, imagina, a família toda espírita, né, e eu trazendo algo novo dentro da minha vida, o meu esposo católico, desde sempre. Também fiz crisma, fiz tudo que eu tinha que fazer dentro da católica, casamos na católica, então tudo envolvido. Mas eu era aquela pessoa que dizia assim, eu tenho Deus. Eu não preciso ir para uma igreja para ter Deus. E foi quando eu me vi diante de uma fraqueza e aquela criança a qual tinha feito aquele voto lá, sabe? Eu nunca mais passo por isso. Estava simplesmente passando novamente por aquela situação. Só que era uma situação diferente, porque eu conheci Jesus, me permitiu eu conhecê-lo, né? Então, eu comecei a buscá-lo. E eu me lembro que quando eu fui escrever o livro, o Para Ser Forte e Descubra Sua Fraqueza, não vinha o conteúdo. Eu queria falar sobre o perfil comportamental, mas eu não tinha uma referência. E eu orei. Eu falei, se é para eu escrever, me dá uma luz. E aí eu busquei sobre os temperamentos. E achei os temperamentos, estudei sobre os temperamentos, falei sobre temperamento. Só que eu entendi que a única forma o meu temperamento, ele não muda, mas ele é transformado. A única forma de transformar é se o Espírito Santo falar comigo. Se ele me trazer a consciência, me trazer a clareza do que eu preciso mudar. E eu ter o quê? Humildade de reconhecer. E aí foi acontecendo. E eu me lembro que um dia eu pensei assim, não dá mais, não consigo mais. Por quê? Porque começar um processo de empreender não é fácil, porque você não tem um modelo mental de empresário. Eu, pelo menos, não tinha. Minha família não tinha. Minha família eram muitos empreendedores, mas nenhum com resultado. Uhum. Então, o meu modelo mental não era um modelo mental de sucesso. E esse era o desafio. E eu me lembro que um dia eu falei, Deus, chega. Não dá mais. Não consigo mais. Estou sem forças. E tinha caído... Eu já morava ali no Jardim do Bosque. E tinha dado um temporal. E tinha passado um temporal ou um acidente. E tinha caído todos os postes. Então, a gente estava sem luz. E foi o dia que eu disse, chega. E aí, quando eu abro a minha Bíblia, eu abro em Neemias. E Deus fala,
comigo sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que abaixo tinha, sabe ali quando tem aquele resumo do capítulo 1? E ele disse assim, o que é os muros de Jerusalém? Os muros de Jerusalém são as famílias a quais estão destruídas neste tempo. E eu te levanto como Neemias para reconstruir as suas famílias. Uau. Eu falei, tá bom, Deus. Agora eu entendi o meu propósito. Achei que eu tinha entendido, né? E aí ele começou o processo. E qual era a primeira família que precisava passar pelo processo? A tua. A minha família. Eu, Lide. Então, eu me entreguei para um processo de dor mesmo, de vulnerabilidade, de pedir ajuda. Por quê? Porque eu não pedi ajuda. Eu era autossuficiente, tudo eu dava conta, até porque a estrutura a qual eu fui criada foi para isso. Sim. Sim, desde os 9 anos, né? Buscando ser autônoma, né? Trabalhar e tudo mais. Eu passei a ser o pai da casa, né? O meu pai, eu passei a suprir as necessidades. E aí foi acontecendo. E até que eu queria mais de Deus, eu queria buscar mais de Deus, eu queria palestrar, eu queria ministrar, eu queria oportunidade. E assim eu fui me conectando com algumas pessoas até conhecer, como eu digo, meu primeiro mentor, que foi quando ele disse, olha, Lidy, você precisa fazer algo diferente, você tem um potencial enorme, mas você tem que buscar. Eu falei, tá bom, eu vou buscar. Então, quando eu saí em 2017, eu perdi tudo, né? Nós perdemos 2 carros, nós estávamos com uma dívida de mais de R$70 mil, na época, né? Hoje não é muito, mas na época era. E a única coisa que eu não tinha perdido e que, na verdade, eu tinha ganhado era a minha fé. E eu orei naquele dia, falei, Senhor, mostra para o meu marido quem é o Deus ao qual eu sirvo. Ele precisa entender quem é o Deus. Até esse momento ele não estava contigo ali te acompanhando na fé? Não, sozinha. E como uma mulher sábia, entendi o que é a mulher sábia. E assim eu fui estudando, fui botando em prática. E as coisas foram acontecendo. Uhum. Em 2017 aconteceu tudo isso. No final do ano, ele começou a vir, né, devagarzinho. 2018 foi quando ali eu começo na Casa do Pão. E através da Casa do Pão foi quando ele vem para a Casa do Pão. Então, aquela empresa a qual eu tinha recebido o direcionamento estava sendo construída através da Casa do Pão. Então, era uma empresa sem fins lucrativos, mas foi a minha alma ali. E ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi a deixar de ser julgadora, porque eu olhava para as pessoas que não tinham, as pessoas com dificuldades, assim, elas não querem fazer. Uhum. Elas não querem. Se quiserem, vão arrumar um trabalho. E não é bem assim. Então, ali eu aprendi a respeitar, a ter compaixão, aprendi a abraçar, aprendi a respeitar o processo de cada uma. E ali eu fui crescendo. E ali eu falei, bom, eu preciso copiar os meus mentores. O que eles estão fazendo? Aí foi quando eu comecei a ir a São Paulo, que foi uma das conferências que a gente teve essa conexão. E eu me lembro que eu acho que foi logo que meu pai faleceu, né? Sim. Foi dias depois, né? E ali, naquele dia, no hotel, o Espírito Santo falou para mim, para que a árvore nasça, a semente tem que morrer. E a semente acabou de morrer. Se prepara por um novo tempo na sua vida. Eu falei, tá bom. Tá ok, então vamos para esse novo tempo. Então, eu orei muito, por quê? Por 3 coisas. Sabedoria, visão e pessoas. Sabedoria, visão e pessoas. Deus me dê sabedoria, visão e pessoas. Visão para enxergar o que Ele tem para mim, a sabedoria para administrar e as pessoas para me dar o acesso. Essa foi sempre que eu orei. Pessoas, sabedoria, visão e pessoas. Então, eu comecei a buscar por isso. Então, 2020, em plena pandemia, eu decido investir numa reciclagem. Eu não tinha o dinheiro e eu digo que o auxílio do governo da pandemia fez com eu peguei esse valor e investi na minha reciclagem. Parcelei, pedi cartão emprestado, parcelei,
eu fiz um investimento de mais de 50 mil com uma renda de R$800. Nossa. Tudo pela fé. Tudo pela fé. E o que seria essa reciclagem do curso de coach? Eu fui fazer por outra instituição, que foi a Febracis, né? Ah, tá. Tu já tinha o curso Eu de já coach tinha. por uma instituição. Exato. Entendi. Então, eu fui fazer pela Febracis. Então, eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso voltar. Eu preciso entender. E eu tenho a capacidade. Eu só estou no lugar errado. E eu comecei a me desafiar. Aí, o Vilmar assume a Casa do Pão para que eu possa fazer todos esses cursos. Então, o primeiro ano eu fico fazendo curso e cuidando do meu pai no hospital, né? Porque o pai teve o câncer ali. Então, eu dediquei 24 horas do meu tempo para honrar a vida do meu pai e cuidar dele. Muitas vezes eu estava no hospital ali, dormindo no chão do hospital, porque era pelo SUS mesmo. No outro dia levantava, ia dar treinamentos. E isso me revigorava, sabe? Me dava ânimo de continuar. Claro que tinha dias que eu dizia assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Né? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí, 2022, eu recebo uma outra orientação que é, Lide, você, para mim, é uma das melhores coaches que existe no Brasil. Só que teu nome não é forte, você precisa fortalecer teu nome. Eu falei, tá bom, como que eu vou fazer isso? Comecei a orar. Falei, Deus, como que eu fortaleço o meu nome? Como que eu fortaleço o meu nome? Como que eu vou fortalecer meu nome? Como? Porque eu aprendi que o como, ele faz parte da minha vida e da sua vida. Perfeito. Porque se eu não sei, como Deus eu vou fazer? Então, eu utilizo muito o como. Como. E aí, eu me lembro que um dia eu acordei, peguei meu celular e tinha uma mensagem assim, ó. Treinamento do Viva Sua Real Identidade... em São Paulo, com a Camila, R$2.000. Eu falei, ai, mais 2.000. Mais passagem, mais isso, mais aquilo outro. E eu mandei essa mensagem para esse mentor. E ele me respondeu assim, você não deve perder essa oportunidade por nada na sua vida. Eu falei, tá bom, eu vou. Não sei como. Eu não sei como. Eu não sei como, mas eu vou. Que é interessante que tu falando, já é a quarta vez que tu aparece uma coisa visivelmente muito difícil ou até impossível, e é a quarta vez que diante disso tu fala, tá bom, eu vou, né? Eu acho isso interessante, né? Para as pessoas que estão assistindo, uma marca, de repente, que tá faltando para ti, apareceu uma oportunidade de você fazer como a Lide fez, eu vou, mesmo sem saber, de repente, como você vai fazer. Porque se tá alinhado com o teu propósito, com o teu destino, Deus, principalmente, né, com o propósito de Deus para ti, Deus vai arrumar alguma forma, né, de que aconteça. Então já é a quarta vez que eu vejo a Lide dizer que apareceu, tu tem que fazer tal coisa, ela numa situação completamente acabada. Tá, eu vou. Engraçado que, tipo assim, é uma certeza, né? E isso que eu falei alguns, né? Por exemplo, as conferências de São Paulo, tudo isso eu nem falei, porque realmente foi sempre assim. Eu falei, tá bom, eu vou. Peguei um ônibus aqui de Porto Alegre, 24 horas para ir, 24 horas para voltar. 24 horas? De Porto Alegre a São Paulo, dá 24 horas de ônibus. Eu falei, tá bom, eu vou usufruir. E eu fui. Cheguei lá e olha que interessante. Eu fui só com a minha passagem de ida. Porque eu não tinha o dinheiro da volta. Então, eu tinha que esperar entrar o dinheiro da volta ou virar o cartão. Não me lembro se tinha que virar o cartão, alguma coisa assim. Mas eu tinha dentro de mim que eu não era para comprar a passagem da volta. Era só da ida. E eu fui, só com a passagem de ida. E meu irmão estava morando em Alphaville, então eu fiquei no apartamento dele. Mas, quando chegou sábado, o Paulo Vieira passou um vídeo lá no treinamento, dizendo assim, tem uma oportunidade segunda-feira aqui em Alphaville que eu quero apresentar, porque eu vou abrir uma oportunidade nova para ser sócio. Eu falei, legal, fala mais. Eu não comprei a passagem mesmo. Eu não comprei a passagem de volta. Estou em Alphaville, a reunião é segunda-feira, eu posso assistir online ou eu posso estar lá. Falei, eu vou assistir presencial. Sentei, fui lá para o evento, na segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Eu sentei na segunda fila e o Paulo começou a apresentar. E eu me lembro que eu estava aqui, o Paulo no palco, eu aqui, e ele começou a falar, e eu olhei para o rapaz que estava do meu lado e disse assim,
o que o Paulo está falando está acontecendo na minha vida. O Paulo ouviu. E ele disse assim, ei, passa o mic para ela. O mic é o microfone. Passa o microfone para ela. E eu fiquei assim, hã? Porque eu não falei alto, eu falei baixo. Aí eu peguei o microfone, me levantei, falei meu nome, as pernas tremiam, porque imagina, eu falando com o Paulo Vieira, meu Deus do céu. E aí eu rapidamente contei o meu testemunho do que tinha acontecido. E ele finaliza olhando para mim. Tudo ele olhava assim, ele falava olhando para mim. Quando chegou no final, ele apresenta a franquia. E aí, quando bota o valor ali, R$1.000, eu falei, R$1.000 só uma franquia? Pô, tá barato, né? Só que R$1.000 era a aplicação. A franquia custava 25. Então, você fazia R$1.000 de aplicação, passava pelo processo, e, se fosse aprovado, você pagava os 24 mil. Olhei na minha conta, R$1.000. Cartão de crédito não tinha. Eu falei, isso aí é para mim. Levantei a mão, no meio da plateia, eu falei, por favor, me dá o Pix. Porque só tava, o QR Code só estava de cartão, não tinha de Pix. Aí eu levantei a mão, paguei, passei, eu falei, não sei o que eu vou fazer. Não pediu um descontinho? Já que era no Pix, só de 1.000 não dá para ficar 800. Então, né? Os 24 mil, nem sei como que eu vou fazer. Mas foi no... Mas eu vou fazer. O Vilmar, meu esposo, estava online. Eu falei, você assiste online. Poxa. Por eu não ter nem que falar o que está acontecendo aqui. Desespero do cara em casa assistindo isso daí. Não, mulher, não! Olhou pra conta assim. Ele fez exatamente Não, isso. Ele mulher, olhou não. pra conta e disse assim, foi. O que tinha? Quando tu pediu o Pix, tocou o telefone na mesma hora, assim, viu o Mar, né? Tocando desesperado. Aí tá, levantei, fiz o Pix e levantei. Quando eu parei, assim, no palco, o Paulo tava passando. E ele olhou nos meus olhos. E ele disse assim, conte comigo, pessoalmente comigo. Aquilo foi tão forte para mim, tão forte, que eu vi Deus falando através da vida dele, dizendo assim, pode contar comigo, conte comigo. Falei, tá, comprei a passagem, né, para vir embora. Errei passagem, ao invés de botar no meu nome, botei o nome da minha mãe. Meu Deus do céu. Aí, para eu poder trocar, eu tinha que chegar mais cedo na rodoviária. Eu cheguei, aí eu falei, ok, vou sair. Eu acordei 2 horas antes. Eu saí 2 horas antes do horário que eu tinha que sair. Ou seja, eu não dormi aquela noite, fui para a rodoviária, fiquei sentada. Aí eles me ligaram para fazer a entrevista, eu chorava. E ela perguntou assim, e você tem como pagar os 24 mil? Eu falei, não. E como você vai fazer? Eu falei, olha, se eu tinha R$800 que eu alugava a minha casa e Deus me permitiu que eu pagasse um treinamento de mais 50 mil, eu não tenho dúvida que ele vai me prover novamente. Eu só preciso estar aí. Aí a mulher chorou junto comigo lá, né? E aí aprovou tudo. Isso, aí Corajosa a mulher lá. Aí aprovou e daí aconteceu. E aí começamos. Eu cheguei aqui em Gravataí e disse assim, já tinha uma palestra para fazer. Cheguei lá e disse assim para as mulheres assim, ei, lembra que eu falei que eu ia ser sócia da Camila Vieira? Porque eu tinha profetizado isso antes de ir. Elas se lembram, então. Eu sou sócia do Paulo. Como, Lídia? Eu falei, nem eu sei. Deixa eu contar a história. Assim, assim, assim. Eu vou ser treinada pelo Paulo durante 1 ano. Você tem o dinheiro e eu não tenho. Então, eu quero fazer uma mentoria para vocês de 1 ano, porque tudo que eu aprender eu vou transbordar na vida de vocês e vocês pagam para mim. E ali eu fechei 35 mulheres a R$1.500. Para pagar já... Então, ou seja, em menos de 20 dias eu estava com dinheiro para pagar toda a franquia. Se não é a estratégia de José... Então, aí, quando começamos ali, dia 5 de janeiro de 2020... foi 21, já. Foi dia 5 de dezembro de 2021 e começou dia 2022. 5 de janeiro de 2022, começamos o treinamento com o Paulo. Aí começamos aquela euforia, meu Deus do céu, eu sou sócia do Paulo Vieira, meu Deus do céu.
aquela coisa, o Paulo chega e diz assim, olha, eu vou dar um treinamento, uma formação em coach aqui em Alphaville, e eu quero que todos os meus franqueados estejam. Mais 8 mil. Puxa. Porque não era gratuito, tinha que pagar. Mais hotel, mais passagem aérea. Aí eu fui de aéreo, né? Porque foi com antecedência, deu para comprar passagem aérea. Eu fui. Só que eu não tinha nem roupa para ir. Então, uma das vendas eu fiz troca por roupa, né? E eu fui. E ali eu cheguei em final de janeiro de 2022 já com um faturamento de 27 mil. Então, ou seja, eu saí do zero e tinha faturado 27 mil reais. E quando o Paulo pegou a gente assim para falar, eu levantei a minha mão e falei assim, Paulo, você lembra que você disse que não queria ninguém que não tivesse dinheiro? Eu falei, claro, eu lembro, porque ele falou isso, ó, se você não tem dinheiro, não quero que ninguém faça loucura. Eu falei, pois então, eu só tinha R$1.000, era tudo que eu tinha na minha conta, eu fiz a aplicação dos R$1.000. Ele falou assim, não acredito que você fez isso. Eu falei para você não fazer, eu falei, eu fiz. Só que eu cheguei na minha cidade, chamei um grupo de mulheres, e falei, ó, você tem o dinheiro e eu tenho o conhecimento. E eu fechei 35 mulheres a R$1.500. Meu Deus, não sei o quê. E aí eu me tornei a primeira case de sucesso da franquia como um resultado dele. Uau. Em menos de um mês. E ali eu comecei a trabalhar, ali veio vários desafios também, né? Não vou dizer que foram fáceis, não, porque quando você... você vai crescendo, você vai ter que ir se posicionando. Então, eu comecei a me posicionar de uma forma que eu nunca me posicionei. E não só o posicionamento como empresária, o posicionamento como cristã. Porque eu comecei a ser julgada, dizendo que eu não era mais espiritual. Agora, a Lid só usa a ferramenta de coach e eu comecei a passar por essa situação. E aí foi uma situação que eu vou dizer para vocês que foi bem desafiadora. Aonde eu chorava sozinha, porque eu não queria desonrar ninguém, eu não queria contar para ninguém. Então, eu chorava sozinha, só clamando ao Senhor. Dizendo, Senhor, o Senhor me deu essa ferramenta. E o Senhor conhece os dons e os talentos a quais o Senhor me entregou também. Eu e o Robert estávamos na mesma conferência, e na mesma conferência nós recebemos transferência de unção. Então, eu sabia do que eu tinha recebido. Eu sabia do que Deus tinha me entregue. E ali começou um processo de quê? Entregar o meu Isaac. Eu precisava entregar o meu Isaac. Só que entregar Isaques nem sempre é fácil. E o primeiro Isaac que Deus me pediu foi a Casa do Pão. Então, foram 9 meses. Para se desligar. E emocionalmente, né? Emocionalmente, foram 9 meses trabalhando em processo de coaching individual com a minha coaching para eu conseguir. Foram 3 sessões, mais de 7 horas, só tratando esse desligamento. Só entender que eu precisava fazer isso. Entender o tempo que era o tempo. E foi exatamente numa conferência que eu fui a Balneário Camboriú, quando Deus disse, se o Paulo está vindo para cá, é um mercado bem amplo. Então, ele tem uma estratégia. E você vai ter que ter estratégias agora para o teu negócio. Foi quando eu comecei a entender que toda empresa precisa de estratégia. Eu falei, tá bom. E ali eu comecei a trabalhar. E essa foto aqui, né? Foi quando eu fiquei entre as 3 primeiras que bati o resultado da meta em 6 meses. 8 meses, né? Que foi faturar R$240 mil, que era a promessa da franquia. Fiquei, nesse tempo, teve o primeiro ranking, eu fiquei em primeiro lugar. E eu me lembro que antes de eu pegar o primeiro lugar, eu falei para Deus assim, Deus, eu não tenho como competir com os meus colegas que trabalham em business. Eu trabalho life. E o Espírito Santo disse assim para mim, isso é inveja. Só faz o que eu mandei você fazer. Ponto. E o que você está sentindo é inveja. Aí eu falei, tá, me perdoa e me ajuda. E quando eu peguei o resultado e eu vi que eu estava em primeiro lugar, eu chorei tanto, tanto. E quem estava em segundo e terceiro? 2 colegas business. E aí eu entendi que eu tinha que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Sim. E se eu fizesse aquilo que Deus estivesse mandando eu fazer, eu ia ter o resultado.
E eu comecei a ouvir tudo que Deus estava falando. E a ida para Balneário Camboriú foi também o direcionamento de Deus. Então, nesse tempo ali de ir para o Balneário, eu já estava mais conectada com o Paulo. Antes disso, em junho, eu recebi uma ligação dizendo assim, ei, o Paulo quer almoçar com você. Falei, uau, que legal, é online o almoço? Não, é aqui em Alphaville. Ah, que legal, quando quer? Amanhã. Ah, legal. E até que horas eu tenho que dar a resposta? Era 4 horas da tarde, até às 5. Eu me desesperei, eu falei, eu tenho que ir? Como que eu vou ir? Tu tava aqui? Eu estava aqui, como que eu vou? Olhei a passagem aérea, R$3.500, R$4.000 para ir para São Paulo, de um dia para o outro. Gente, eu fui para a sala de oração, eu estava na Febracis aqui em Porto Alegre, eu falei, meu Deus, eu tenho que estar lá, mas como que eu faço? Liguei para o Vilmar, amor, o que eu faço? Aí eu falo, vai? Eu falei, eu vou como? Dá uma pausa. O Vilmar, acho que deve ser o mais louco do que ela, né? Com certeza. Confiando a cada passo que ele dá, ele tá ali como uma base pra sustentar ela. Não, vai que dá certo. Tô junto. Tipo assim. Aí eu falei, tá, como, Senhor, como? Falei, amiga, você nem sabe. Acabei de receber um convite para almoçar com o Paulo. Eu não acredito, Lindy, que legal. E tu vai, né? Eu falei, vou, se você me emprestar seu cartão. Ela falou, claro que eu te empresto. Para aí. Começamos a procurar passagem aérea, 4.000. Quando eu subi, achei a passagem a 3.200 e pouco. Fiz a compra. Daqui a pouco veio uma notificação assim no meu e-mail. Eu abro o meu e-mail e disse assim, oi, Lidiane, tudo bem? Parabéns. Você tem um crédito para receber por uma indicação de R$3.500. Solicito que envie a nota para nós. Uau. Isso da companhia aérea ou Não, da Febracis. Eu indiquei uma pessoa e eu tinha uma comissão de R$3.500. Eu comecei a pular. Então, Bem, ou seja, mais do que o dinheiro que tu tinha acabado de... tinha pago 250, então, ou seja, 3.500, tirava o meu dízimo e conseguia pagar a passagem aérea. Gente, eu comecei a pular e aí ninguém acreditava, assim, né? E aí fui. Aí nessa viagem teve a mudança da minha mentalidade. Cheguei em São Paulo, feliz da vida, que eu ia almoçar com o Paulo Vieira, né? Só tinha almoçado com ele online, né? Cheguei lá, eu recebi a notícia que o Paulo estava internado com uma hemorragia que ele não ia. Oxi. Aí eu falei, não acredito. Nossa. Eu não acredito. Eu acredito que Deus trabalhou pra mim chegar aqui com tudo isso. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Aí eu falei, Deus, eu não acredito isso. Aí eu falei, bom, se Deus mandou eu vir pra cá, algo tem. Fui almoçar e nós fomos pra empresa do Paulo. E lá... eu sentei na mesa do Paulo, comecei a profetizar onde eu ia estar. Fui pro estúdio da Camila, e elas começaram a gravar vídeo. No final, eu olhei assim, ainda bem que o Paulo não veio. Porque se o Paulo viesse... ele ia se escandalizar. Eu não ia fazer tudo isso que eu fiz, entendeu? Mas ali mudou a minha mentalidade de uma forma que eu disse assim, eu posso mais. Isso foi em junho. Aí, em agosto, foi onde eu fiquei entre os 3 melhores. Me tornei referência, o Paulo começou em todos os métodos CIS falar da LID, então eu estava em todos o case de sucesso, passei a ser case de sucesso dele, passei a ser amiga dele, passei a ter o celular, o número do WhatsApp dele, da Camila, pela entrega da missão, né? Não para me glorificar, mas por isso, sabe? E é tão interessante, André, que você disse assim, como que eu faço? E teve um outro episódio que eu queria muito ir a São Paulo fazer um outro curso com o Paulo. E eu tinha certeza que eu tinha ganho o curso. E aí veio uma pessoa e disse assim, não, Lídia, você não ganhou, faltou. E eu fiquei muito irada. E naquele dia, fazia 1 ano que meu pai tinha falecido. E eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, nunca mais... eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Nunca mais, até hoje, tudo que eu fiz foi para me reconhecer pelo que eu faço. A partir de hoje, eu quero ser reconhecida por quem eu sou. Chorei, fiz essa oração e fui atender. 2 horas depois, eu abro o meu Telegram. Adivinha de quem eu tinha uma mensagem no meu Telegram? Do Paulo Vieira.
agradecendo por algumas feedbacks que eu tinha passado. E aí mandei para minha coach, ela disse, Lídia, eu tô 12 anos na Febracis, eu nunca vi o Paulo mandar mensagem para ninguém dessa forma. Eu falei, tá bom. 2 dias depois, eu recebo uma ligação da Carol, e a Carol disse assim, Lídia, preciso falar com você, consegue me atender? Eu falei, claro, amiga, pode ligar. A Carol era a sucesso do cliente, a qual fazia a estratégia para mim do meu negócio. E ela disse assim, então, Dr. Paulo pediu para que eu te ligasse, porque ele quer te presentear com o ML5 e ele disse que ele está te presenteando por quem você é. Uau. Só que ela não sabia da minha oração, a qual eu tinha feito para Deus. Então, eu ganhei esse curso de R$9.000, fui para São Paulo, e foi extraordinário, foi quando eu mudei meu estilo, emagreci, foi algo transformador na minha vida. E ali começou o processo, um outro processo, porque tudo é processo, né? Você sai de um processo e você passa para o outro processo. Aí foi quando a gente decidiu, né, fazer a transição, entregar os Isaques e ir para Balneário Camboriú. Faz um ano que a gente foi para Balneário, só que eu achei que eu chegaria em Balneário e tudo seria diferente. Uau, tô em Balneário e vai chover cliente, lá só tem milionário, e não foi. Foi um outro processo que eu vivi com Deus, em Deus, entendendo qual era o próximo nível, entendendo o que eu precisava fazer, entendendo... Foi aonde eu cheguei para o Vilmar e disse para ele assim, eu não aguento mais sozinha. Até que eu vim sozinha. Só que eu não tenho mais forças para ir sozinha. E se você não entrar na jornada, eu não tenho mais como seguir com você. E você precisa me ajudar. Está muito cansativo para mim. E ele disse, o que eu tenho que fazer? Entrar para a jornada. Você vai ter que fazer os cursos. Não vou fazer. Eu falei, você tem 2 escolhas. Ou você faz, e a gente mantém o nosso propósito, ou você não faz e a gente está se separando aqui hoje. E ele, como assim, Lídia? Não tem como. Não tem como eu crescer e você continuar no mesmo lugar que você está. Essa é a tua decisão. Se você ama a sua família, você vai fazer. E se você não, e se você ama do teu jeito e você quer amar desse jeito, tá tudo certo. Isso é algo que eu comecei a abrir a partir de hoje, a partir deste ano, essa decisão em um ano passado, porque hoje está curado, foi curado. E o que o Espírito Santo disse para mim? Para cada nível financeiro que eu vou te levar, eu preciso fortalecer o teu casamento. Então, a primeira base que eu vou mexer é o teu casamento. Por quê? Porque senão não vai se manter aonde eu te levar para o sucesso financeiro. Um dos motivos de separações, normalmente, é financeiro no casamento, né? O maior nível hoje, o maior problema da humanidade hoje não é emocional, tá? É financeiro. O maior problema da humanidade é financeiro. Então, o que ele disse? Você vai ter que realinhar, colocar novamente na base, reestruturar para eu poder levar vocês. Então, eu precisava que ele entrasse para este mundo onde eu estava. E eu não queria ir sozinha, porque eu estava indo sozinha até então. Todos os cursos, todos os treinamentos, tudo era eu fazendo. Então, eu falei, você tem que entrar. Ele decidiu entrar, entrou para... Aí ele me deu medo, viu, André? Eu comecei a chorar, falei, Senhor, tudo de novo. Ai, só que com ele, daí o treinamento tá 8 mil, meu Deus do céu. Não tem 8 mil, vai tudo de novo. Mais 50 não é mais 8, é 20 mil. Aí tava tu assistindo em casa e ele assim, ó, quanto que é a franquia? 30. Eu vou dar. Aí inverteu. Aí tu ficou, viu, Márcio, maluco. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que pagar a conta, minha mãe. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí foi São lições indo. de coragem em cima de coragem, Sim. né? Atrás do objetivo, do propósito, né? Sim. Então, aí foi acontecendo, e eu me lembro que quando ele fez o primeiro curso, ele me ligou e disse assim, eu quero te agradecer por você não ter desistido de mim e ter me feito entrar para a jornada. Então, a gente começou a realinhar esse novo tempo e o Senhor fortalecendo meu coração a cada dia mais. Você vai falar com mulheres empresárias, o teu propósito é restaurar casamento.
Mas Olha ninguém só. quer restaurar casamento. Ninguém paga para restaurar casamento. Mas eu te levanto como Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Mas nós temos que usar a estratégia. Qual é a estratégia? Nós temos que ter estratégia. E o ano passado Deus me deu a estratégia. Olha só. Então, hoje eu falo para mulheres empresárias, eu dobro o faturamento de mulheres empresárias. Mas depois que ela está na minha frente, aí o Senhor trabalha naquilo que precisa ser trabalhado. Então, essa construção vem acontecendo dia após dia. Eu vejo, porque o propósito ele não é individual. E eu vou dizer algo para vocês, que era o que mais impactava a vida da Lid. Uhum. Hoje a gente ouve muito sobre Deus, o homem provedor. Sim. O homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser o provedor. Deus me trouxe um ensinamento, o que é um Deus provedor. E eu fui estudar. Eu fui pegar, eu não vou saber aqui de cabeça, de repente você sabe. Quais são os nomes de Deus? Deus tem vários nomes, né? E para cada nome, ele tem um significado, né? Sim. Então, Deus Jiré é Deus provedor. Deus Sabaote, Deus da guerra. Deixa eu ver. Nissi. Então, ele vai. Cada Deus tem um provedor. E por que a humanidade hoje está dizendo que o homem só tem que ser provedor financeiro? Aonde está na Bíblia? Eu fui estudar a Bíblia. E aí, eu entendi o quê? Que o homem, ele tem que ser provedor. Mas assim como Deus, ele tem vários nomes. Só que a nossa crença e o que a gente estudou é que o homem tem que prover financeiramente. Sim. E nós, mulheres, nos tornamos que é autossuficiente. E não nos permitimos ser cuidada. Não nos permitimos nem que o nosso marido abra a porta do carro para nós. Porque isso parece gozação. Uhum. Hoje em dia é gozação. É verdade. Né? Deboche. Ai, marido. Ou tá querendo fazer vídeo pro TikTok. Deboche. E aí, o que Deus falou comigo? Nós somos uma só carne. Se nós somos uma só carne, nós temos um único dinheiro. Então, não importa quanto você ganha e quanto ele ganha. É um dinheiro só. Quando ele disse isso, eu falei, obrigado, Deus, porque agora eu estou pronta para falar para a humanidade e para as mulheres. Era exatamente isso que faltava. Para eu me levantar com autorização, com poder e com a unção de dizer, ei, mulher, você tem um homem provedor. E não tem problema nenhum de você ganhar mais. Sabe por quê? Somos dois, que vocês são um. Exatamente. É um só dinheiro. Então, e aí o Senhor me levou para a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios, ela era empreendedora. Ela fazia muito dinheiro, ela negociava, ela cuidava da sua casa. E aí, lança-se um devocional. A dose certa, entre a fé e a razão, na hora de empreender. Como orar pela minha empresa? Como falar com Deus para falar da minha empresa? Alguém ensinou você a orar pela sua empresa? Normalmente não se ensina, né? Deus me deu esse ensinamento onde eu estou ensinando. Esse devocional está em PDF ainda, logo, logo vai sair em livro. Legal. Que legal, Lili. Tomara que tu possa voltar quando já estiver com ele, né? Aqui pra gente. Acredito que sim. Tu já tem ele no Hotmart ou não? Eu não tenho ele no Hotmart ainda, mas eu tenho ele numa outra plataforma, que é pela Green. Então, ou seja, como eu faço isso? Legal. E aí, a gente começa todo um processo de que nós, mulheres, podemos sim nos levantarmos para gerarmos filhos espirituais e empresa. Nós sim podemos fazer muita grana e nós sim podemos ser mulheres. Hoje, nós estamos lá em casa num teste. Um teste não, nós estamos aprendendo o meu esposo a abrir a porta para mim. Então, a gente vai morrendo. Porque quando eu vejo, eu já estou lá no elevador, daí eu quero voltar e ele não deixou eu voltar. Eu falei, agora tu já saiu do carro. Então, eu estou aprendendo e eu quero, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu quero ensinar as mulheres a voltar com a sua essência. Voltar a ser as mulheres que realmente, que elas nasceram para ser. Então, hoje, o meu propósito de vida eu tenho uma fala que eu falo propósito não paga a conta. Então, o meu propósito de vida é restaurar casamentos. Mas eu preciso de uma isca para eu atrair essas mulheres. E qual é a minha isca? Vem comigo que eu vou fazer com que você fature 10, 20, 30, 50 mil reais por mês.
quando elas chegam até mim, eu vou trazer princípios para elas de uma prosperidade. E dentro do princípio, está ali sobre honrar, sobre cobertura espiritual. Ali tem o conteúdo do que ela precisa para realmente dobrar seu faturamento. Resumidamente, é isso. Quase 2 horas de podcast. Né? Porque assim, eu resumi a história, viu? Não, mas ela é tão impactante que acaba não querendo interromper, né? Não vamos interromper, vamos deixar ali de trazer, sabe? Mas ele conta pra nós como foi, ou então já partindo desse princípio que o Vilmar já tá fazendo parte, né, dessa nova jornada. Como está sendo? Ele já está ministrando treinamento ou ainda está só recebendo? E como é que está essa... Não, o Vilmar, hoje ele cuida do financeiro da empresa. Então, eu vou até uma parte com a minha cliente e na hora de fazer o fechamento, é ele que faz. Por quê? Porque eu estou envolvida com a minha cliente. E quando a cliente fala assim, eu não tenho dinheiro, eu quero dar de graça. E aí nós temos que entender o propósito da empresa. A empresa, o propósito dela é ter lucro. Claro, toda empresa foi feita para ter lucro. Toda empresa foi feita para ter lucro. Então, eu vou até aqui com o meu cliente e aí o Vilmar faz o fechamento. Ele que cuida do financeiro hoje da empresa. Quando tu sente que está se envolvendo, fala assim, agora eu vou... Fala com meu marido e sai correndo assim. Tipo assim. Aí ele entra, é tanto! É tipo assim, eu falei, amor, a gente vindo hoje, né? Eu falei, eu sei que essa parte é desafiadora, né? Por quê? Porque né? Então ele faz. Então tem gente assim, tem clientes que dizem assim, adoro o Vilmar, como o Vilmar adoro conversar com ele. Então tem clientes que conversam mais com ele às vezes do que comigo, né? Então hoje a empresa é nossa, não é mais minha, né? Antes era minha, hoje a empresa é nossa. Então nós temos uma única renda, porque nós somos únicos. E tem pessoas que dizem assim, é horrível trabalhar com meu esposo, é horrível trabalhar com a minha esposa. Não é, não. Desde que você saiba trabalhar, desde que você saiba o que são seus princípios e valores, né? Então, se você tem essa dificuldade, pode me chamar aí que eu resolvo também. Mas consegue separar bem? Como é que vocês tomam alguns cuidados, assim, para vocês não misturarem as coisas? Por exemplo, não falamos de trabalho em casa, alguma coisa assim? A gente trabalha em casa, né? Tá. É tudo online. É tudo online. Hoje eu atendo 100% online, a não ser as palestras, né? Que daí é presencial ou online também. Mas, assim, a gente consegue, sim, dividir. Claro, como eu falei, foi um aprendizado. Hoje, sim, né? A gente consegue se dar bem, conversar, ser esposo, ser marido e mulher. Né? A gente consegue fazer esse ajuste muito legal, né? Então, hoje, sim. Menos mal. E as palestras que você faz, como é que você seleciona os lugares, assim? Tipo, lá tem mais público? Porque você fez uma agora há pouco aqui, né? Isso. Que eu esqueci o nome da palestra. A mentoria. Vaso de Barro? Vaso de Barro. Isso aí. Foi na Cindy Lojas. Foi no Cindy Lojas. Exato. Como é que tu escolhe isso? Não, na verdade, foi Deus que mandou eu vir. Eu estava num culto pedindo uma estratégia. Eu falei, Senhor, como? Como, e Deus disse assim, volta para Gravataí, faz o vaso de barro lá, porque você tem algumas clientes lá. Olha só. Então, foi que eu vim. Mas Deus não mandou eu voltar, viu? Eu até ia voltar, e aí, assim, aí o Vilmar foi pro Legendários. Voltar a fazer o treinamento, voltar a ministrar aqui de novo, né? Então, eu tinha marcado para a semana passada voltar com ele. E aí o Vilmar foi pro Legendários, e daí mudou a agenda, mudou tudo, e não tem uma data definida para vir. Por quê? Porque eu vou muito na direção de Deus, assim. O que ele vai me guiando, o que ele vai falando, quais os próximos passos. Porque eu aprendi que a empresa também não é só minha, a empresa é dele, né? Então, quando eu coloco o Senhor como o sócio da minha empresa, tudo muda. Uhum. Tu comentaste antes nos bastidores que tu, até no teu Instagram tu colocou que tá mentoreando mentoras, né? Isso. Como foi, porque antes tu estava fazendo mais individual, correto? Correto. Como foi migrar, entender assim, preciso migrar para essa área, estou sentindo que está na hora de dar mais um passo. Como é que é essa mudança, né, de processo? O ano passado, eu me indignei. A indignação assim, gente, só eu consigo chegar ao faturamento, por que tem pessoas que não estão chegando? E eu falei, eu preciso direcionar essas pessoas que têm ferramenta, mas não sabem ganhar dinheiro. E aí tá com problemas de casamento, porque
com todos os problemas emocionais, de saúde, com tudo. Então, eu comecei a ter essa indignação e comecei a buscar por esse caminho. E aí, em outubro, Deus falou comigo. Começou a falar comigo. Em dezembro, em novembro, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me apresentou a minha sócia. E nós, numa conversa, eu olhei para a Carol era CLT, trabalhava dentro de uma multinacional lá, né? E ela que fazia a estratégia, a qual eu cheguei a faturar 1 milhão. Eu olhei para ela e falei assim, Carol, você ajudou a Lid e mais algumas pessoas a fechar 1 milhão. E quando você vai fazer o seu 1 milhão? Isso, sabe, reverberou dentro dela ao ponto de dizer assim, cara, né? Como eu olha o meu salário, né? Sim, imagino. E aí a gente começou a fazer um projeto juntas. Ela começou a fazer comigo. E aí foi quando Deus me deu o sonho e eu convidei ela para ser minha sócia. Então, a partir daí, né? Então, hoje eu tenho a perícia de que dá certo, que não dá certo. Entendi que quem trabalha com mentorias, quem trabalha com terapias, quem trabalha com essa parte com a outra pessoa, está vendendo propósito. O que é vender propósito? Ajudo você a melhorar a sua autoestima. Gente, ninguém quer melhorar a autoestima. Ajudo você a descobrir o seu propósito. Gente, ninguém vai pagar para descobrir o propósito. Ajudo você a ter inteligência emocional. Ninguém quer ter inteligência emocional. A não ser quem está lá dentro aprendendo inteligência emocional. Então, eu entendi que tudo isso é propósito. E propósito não vende. Dentro do propósito existe um mercado. Ou você está no mercado da saúde, do relacionamento ou do dinheiro. Então, qual o mercado a qual você está? Escolhemos o mercado. O meu mercado é dinheiro. O de vocês também, possivelmente. Não é saúde e não é relacionamento. É dinheiro. Então, se o meu mercado é dinheiro, eu preciso ter o quê? O que eu vou... O que vai... Vocês têm um podcast aqui, ok? Qual é a promessa de vocês? Qual é a promessa? O que é promessa? A promessa é... Sabe aquela fala rápida que a gente chama de soft pitch, que é o pitch de elevador? Eu ajudo você... eu ajudo não. Quem ajuda não ganha também, tá? Tiro ajuda. Se vocês ajudam alguém, isso é instituição. Faço com que você fature 10, 20, 30 mil reais através do podcast. Hã? A pessoa vai dizer assim, fala mais. Então, tem que ter uma promessa clara que seja atrativa para o cliente ir lá e investir em você. Uhum. Se você não tem promessa, você não vende. E aí, Lid, onde está escrito isso na Bíblia? E eu vou trazer aqui. Vocês podem concordar comigo ou não, e está tudo certo. Eu fui ler João 1, onde Jesus faz o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou água em vinho. No final do capítulo 1, diz assim, vou trazer nas minhas palavras, tá? Aí os discípulos acreditaram que ele era Deus. Quando ele fez o primeiro milagre. Quando Deus me trouxe essa revelação, ele me disse assim. Aí depois eu fui para João 3, que fala sobre Nicodemos. Nicodemos, um homem da lei, viu que Jesus estava fazendo milagres, chegou a Jesus e disse, ei, eu vi que você faz uns milagres, só pode ser feito milagre quem vem de Deus. Aí Jesus fala, para você precisa nascer de novo. Aí ele, nascer de novo? Como assim nascer de novo? Vou nascer da barriga da minha mãe? Não, você tem que nascer do novo. Só que lá pro final, aí ele fala o quê? Qual é o propósito dele? Qual o propósito de Jesus? Então, ou seja, primeiro você vai ter que revelar qual o milagre você faz na terra. Jesus, ele não falou sobre o propósito da salvação antes. Ele fez um milagre. Nicodemos só foi até ele porque ele ouviu falar sobre os milagres. Porque senão Nicodemos não iria até ele. E depois Jesus falou sobre o propósito, que era a salvação. Quando eu li isso, a minha cabeça fez isso aqui. Aí eu entendi que Jesus tinha... Imagina Jesus começar lá na festa, falar sobre a salvação. Será que alguém ia ouvir ele? Então, o que ele começou a fazer? Milagres. Então, eu e você fomos convidados por Jesus
para fazer milagres nessa terra, em nome dele. Então, qual é o milagre a qual você faz? O meu milagre é, eu faço você faturar 10, 20, 30 mil. Recebo. Esse é o meu milagre, ok? Qual é o meu propósito? Eu vou te mostrar como você... Para você faturar 10, 20, 30 mil, você vai ter que restaurar algumas partes ou algumas brechas do teu casamento de crenças que foram ou repetição de passado. Então, para que eu possa cumprir o meu propósito, eu tenho que trazer o primeiro milagre. E aí entra a isca. Aí você tem que saber a isca para a qual você vai atrair seu cliente. Para que você tenha um resultado. Porque quando você vai pescar... Não sei se vocês são pescadores aqui. Meu marido é. Não são pescadores. Já pesquei bastante, mas só caniço, linha. Não, eu nunca vi um peixe mas assim. Mas aí para cada peixe tem uma isca. Para cada peixe tem uma isca. Então, se você não sabe o seu público, você está dando a isca para o público errado e você não pega o peixe. Então, você tem que entender o seu público. Qual é o público? Qual é o seu nicho? E definir. Então, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre faturamento, porque eu sei qual é o meu público. Então, tem público que vai vir pelo casamento e tem público que vai vir pelo faturamento. Então, eu uso dentro da minha estratégia de marketing a isca que eu quero atrair, qual peixe eu quero atrair. Ô, Lid, tu chegasse assim, né, hoje, num patamar de mentora de mentores. Isso. Né? Mas você está sempre sendo mentoreada também. Né? Tu falou que entrou pela CIS, Paulo Vieira, mas tu também falou sobre a tua coaching, é isso, né? Que eu entendi. Qual a importância que tu vê nisso, né? De estar, mesmo você sendo mentora de mentores, está sendo mentoreada e por que nós não damos essa importância, muitas vezes, né? De ser mentoreados, né? Achamos que somos autossuficientes. Exatamente. Eu arroguei por 7 anos, tá? 7 anos eu achei que eu não precisava de ninguém, que sozinha em livros ou conteúdos gratuitos eu conseguiria chegar ao resultado. O resultado que eu tive foi perdi meus carros, quase perdi a minha casa, enfim. Esse foi o resultado de achar que sozinha eu conseguiria. Quando eu entendi o segredo, eu falei, nunca mais eu erro. E aí eu escutei uma frase do pastor... esqueci o nome dele. Eujácio. Vocês conhecem o pastor Eujácio? Não. O pastor Eujácio é o pastor, ele é esposo da pastora Débora, que eles são lá da Estância Paraíso, que é da pastora Ezenete. E eu tenho o privilégio de ter ele hoje como um dos meus pastores mentores, né? E ele disse o seguinte, que pensa no cirurgião. Ele pode ser o melhor do Brasil ou do mundo inteiro. Ele consegue se operar sozinho? Não. Então, eu posso ser a melhor coach, a melhor mentora, a melhor terapeuta, a melhor empresária. Mas é impossível eu me operar sozinha. Então, por isso que eu preciso de pessoas. Uau. Porque isso é tão verdade. importante, porque que tu falaste, passou 7 anos, né, se autoestudando, tentando ser autossuficiente, né? E quantos de nós? Eu sou uma pessoa que vou, né, busco livros, se eu não consigo comprar físico, eu compro digital e vou buscando. Mas não tenho hoje, né? Posso dizer que eu não tenho um mentor, principalmente na questão financeira, né? Que é a parte que mais eu tenho mais dificuldade. Então, e eu vejo que isso não é só a minha realidade, eu vejo que isso é uma realidade de muitas pessoas, né? De não ter um mentor, né? Porque, na verdade, a pessoa diz assim, eu não tenho dinheiro. Não é porque não tenho um mentor. Vontade você tem. Só que quando você usa eu não tenho dinheiro, você nunca vai ter na sua vida. Ponto. Sim. Então, você vai ter que arriscar. Um termo que eu estou usando hoje é, vamos jogar jogo de gente grande? Jogo de gente grande se arrisca. Então, você vai ter que arriscar. Se você não quiser arriscar, você vai continuar jogando jogo de criança. Que é aquela fazendo daquela moda... Hoje, como eu aprendi a chave, amigo, eu não fico sem uma mentora. Eu não fico sem falar com os meus mentores individuais. Porque também, e aí nós vamos lá para a Bíblia, tá? A Bíblia diz assim, ó. Deus perdoa os nossos pecados, ok? Eu falo com Deus e Deus perdoa. Mas ele diz o seguinte, para que eu possa ser curada, eu tenho que confessar. O que é um mentor? Eu vou confessar. Muitas vezes eu vou confessar dizendo assim, cara, eu errei com meu marido.
eu deveria ter feito dessa forma e eu não fiz. Eu já pedi perdão para ele, mas eu preciso confessar, porque quando eu confesso, eu sou curada. Então, quando eu entendi o processo do perdão e da cura e a mudança da mentalidade, e está tudo na Bíblia. Está lá. Então, por isso que eu preciso. Então, se você não ter alguém para você confessar, você vai ficar com esses pecados aí dentro de você. E não tem como você sair para prosperar se você tiver com sentimentos tóxicos dentro de você. São as algemas, né? São as algemas, são sentimentos tóxicos. Então, hoje de manhã, eu estou num propósito de oração, hoje de manhã uma pessoa disse assim, Lídia, nós temos que orar pelo devorador. E eu falei assim para ela, assim, deixa eu dizer uma coisa para você, esse propósito de oração é para que o Senhor mandou eu orar, porque Ele ia me ensinar a orar como gente grande. Porque pensa comigo, olha a minha cabeça. A minha coach disse que ela tem que estudar. A minha cabeça. Pensa comigo. Vamos trazer alguns nomes aqui, tá? Paulo Vieira, Camila Vieira, Thiago Negro. Adoro o Thiago Brunet. Adoro eles. Só que eles começaram a prosperar a partir do quê? Não faço ideia, se eu souber. Então, eu vou contar para você. Conta pra nós. No momento que eles começaram a abrir a Bíblia e ele começar a ter um modelo mental da Bíblia e não um modelo mental do mundo. Só que ninguém vai te contar. Ninguém vai contar isso para você. Ninguém vai contar. E eu tô falando isso para vocês. Eles falam, eu pego muita coisa do Paulo, pego muita coisa do Brunet, mas eles não abrem. E o Senhor disse assim para mim, vá para a oração, porque eu vou te ensinar para você ensinar. Porque essa é a minha função. O Senhor me chamou para que eu aprendesse, para que eu pudesse ensinar. Então, eu vou ensinar. Lídia, você já aprendeu tudo? Não. Daí, eu falei para ela assim, Lídia, nós temos que orar pelo devorador. Eu falei para ela assim, amiga, você que tem o Paulo Vieira que tem abundância, ele ora pelo devorador? Não, ele não tem devorador na vida dele. Até porque a Bíblia diz assim, ó, dizima que eu, Deus, repreendo o devorador. Então, ele não manda eu orar por isso. Ele só manda eu dizimar. Porque eu, Deus, vou repreender o devorador. E ela, Lídia, eu nunca pensei. Eu falei, pois então, o que Deus quer nos trazer é oração para acessar os tesouros do céu. Porque os tesouros já estão. Eu só não sei como acessar. Então, eu comecei a abrir Neemias e comecei a fazer a oração de Neemias. Eu falei, eu quero aprender como Neemias reconstruiu os muros. E nós estamos no 10º dia de oração, e o que o Senhor já me revelou de oração, de como orar, eu nunca tive em 12 anos de conversão. Em 10 dias de oração. Então, eu falei para ela, não é mais para orar sobre isso. A nossa oração é, Senhor, me ensine a orar, me ensine como o Senhor ensinou Paulo a orar. Me ensine a como acessar como Paulo acessou. Como o Thiago Brunet acessou quando ele fala sobre provérbios. Me ensine, porque é aí que está. Porque a distração, o inimigo é tão abençoado que ele usa a distração. E qual é a distração? Orar como todo mundo ora. Só que o que Jesus fala lá sobre oração? Não ore como menino, né? Então, assim... Então, é tão extraordinário esse processo que eu estou vivendo, agora que é um novo processo, não é o processo passado, é um novo processo agora, de entender, de querer saber como eles acessaram essas riquezas. Porque se eu continuar orando como eu oro, eu não vou acessar as riquezas que eles acessaram. Perfeito. O como muda tudo, né, Lídia? O como, né? Descobrir como você faz uma coisa faz com que isso se torne muito mais fácil, né? Sim. Lídia, é um prazer enorme, infelizmente. Já está tarde, a gente queria agradecer a honra que tu deu ao podcast de estar aqui conosco. Nesse horário, né, que a gente sabe que não é um horário simples, né? Tu também deve ter as tuas agendas, atribuições. Ela chegou de viagem, né? Hoje, né?
Então deve estar cansado, querendo dormir, a gente aqui querendo ouvir mais. Então eu queria te agradecer, Lid, de coração, viu, por o horário que é. Olha aí, já são 11h27 da noite. Uau. Tu tá aqui conosco, 11h30, não é qualquer pessoa, passando ensinamentos, ensinando, porque tu descobre teu propósito e aí parece que qualquer hora é hora, né, de estar ensinando. Então, a gente queria te agradecer, a gente poderia e vamos, né, ficar ouvindo mais tempo você quando tiver já o devocional. O devocional. Já, por favor, entre em contato, né, Robert, pra gente Oxe. poder marcar mais uma conversa. E quando vier aqui, o Pode Ser, a gente tá de portas abertas pra ti aí, pra gente compartilhar mais experiências, essa tua vasta experiência de carreira, né? Então, poxa, é uma alegria imensa. Gratidão. Eu também agradeço a vida do Robert por ter mandado, por você, André, porque uma coisa o Senhor falou, abre a tua boca. Isso. Agora, o que eu precisava fechar foi fechado. Então, agora você vai começar a falar. Isso é importante, né? Curar as feridas para que possa servir de exemplo para outras pessoas, né? Ser congruente, né? Quem quiser te encontrar, entrar em contato contigo, qual as tuas redes sociais, não sei, teu WhatsApp, qualquer coisa que quiser liberar Meu Instagram. aí. WhatsApp não. Não, WhatsApp não. É só do Vilmar agora. O meu Instagram é @Lidiane Machado Oficial. Meu Facebook ali eu tô alterando, não consegui alterar ainda, mas vai sair. Mais no Instagram. Beleza. Tem conteúdo. O YouTube ainda não, Lid? O YouTube eu tô voltando pro YouTube, né? Porque o YouTube tem o conteúdo antigo, de quando eu comecei, mas eu tô voltando para ele, logo vai estar sim. Vamos startar isso. Muito bom, vamos deixar o arroba aqui na descrição então. Agradecemos muito você que assistiu até aqui, agradecemos a vida da Lid, obrigado por você que ficou conosco até aqui, lembrando que esse episódio vai para a doutora Carol Lagman, né? A nossa super apoiadora e parceira aqui. Temos o consultório dela na Rua Coronel Lafayette Cruz 260, no bairro Estância Velha, em Canoas. Você que quer um tratamento humanizado, que precisa melhorar sua saúde bucal, conte com a doutora Carol e também com a Anne Papelier, que deixa essa lembrança maravilhosa, Lid, para ti. Olha, Um mimo para lindo. nossa convidada, com todo carinho, um bloquinho de anotações para você estar anotando, né, as coisas do Paulo, da Camila também. Vai escrevendo tudo aí. Eu sei que é pequeno, né? Isso aí que dá o quê? Uma hora, 30 minutos do Paulo falando, já preenche o bloquinho inteiro. Então, deixa eu te falar, assim, para finalizar. Em janeiro, o Senhor me pediu mais um Isaac. Olha aí. E hoje eu não sou mais sócia do Paulo. Uau. Então, eu entreguei a franquia, né? Para que ele pudesse fazer de mim aquilo que eu disse, eis-me aqui. Uau. Então, hoje eu estou independente. Mas vocês mantêm contato, óbvio, né? O Vilmar foi pro Legendários agora e estava junto com o ele. Paulo, né? Com certeza, Sim, né? continuamos, Então sim. agora com certeza é uma relação que segue a vida inteira, porque Segue a vida inteira. já tem propósitos alinhados, né? Exatamente. Então agradecemos a Anne Papelier também pelos bloquinhos, pelos mimos para os nossos convidados. Pedimos que você curta, né? Que comente aí. E é isso aí, Robert. Vamos nos despedindo. Eu falei que ia ser bom, que vocês iam se apaixonar por essa mulher, né? E a promessa aí tá entregue. Muito obrigado, Lid, por essa participação. Muito obrigado pela coragem de estar aqui e de derramar aí todo o seu conhecimento sobre as nossas vidas. E te agradeço e peço, assim, ó, que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisa conhecer a Lidiane. Conhecer um pouquinho da história dela. E tu sabes que quando ela entrar em contato com a Lidiane vai ser bênção. Então, que você possa compartilhar, curtir e comentar aqui. Comenta aqui, a Lid vai ter o prazer também de responder aos seus questionamentos aqui no nosso podcast. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.